aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, vai aprender mais sobre como analisar os gráficos e entender melhor a lógica das movimentações para a gente ter menor risco nas entradas, né? Para a gente entender como que o gráfico funciona. Então eu estou vendo esse gráfico aqui nessa região, ó. Acredito que eu entrei aqui no fechamento, mas por causa da volatilidade ele me jogou mais abaixo. Não tem problema, a única coisa que ele tem que fazer é o que? Um candle grande, um Morobozu, né? Marubozu, um candle de força, como você queira chamar. Morobozu é a escola asiática, japonesa. Quando os estudos da análise gráfica começaram, lá no século XVII, houve um entendimento na época lá de colheita de arroz que o candle adveio ou veio da figura de um arroz, né, nos primeiros estudos. Mas isso é história, é o que se diz, não sei se é fato concreto. Então, era chamado de Morobozu, justamente por causa dessa figura do arroz. Então aqui, ó, como eu vi que o gráfico poderia fazer esse movimento, tá lá, entrada perfeita. Simples, ó, simples. Vi o movimento gráfico acontecendo aqui nessa região, fazendo um movimento, seguindo um protocolo de movimentação. Gráfico horrível no sentido de muito técnico, com, ó, olha isso, muito pavio e muita volatilidade. Muito pavio, muita volatilidade significa o quê? Que o gráfico ele precisa de muita técnica para ser operado. Geralmente uma pessoa que entra num gráfico desse, que não tem conhecimento técnico, que não tem uma mentalidade de trader e não tem gerenciamento, o dia dele não é legal. Não é legal mesmo. Por quê? Porque o gráfico apresenta inúmeras falhas de movimentação na sua racionalidade. Então, quando ele tem essas inúmeras falhas de racionalidade, o gráfico fica um pouco indeciso. Inclusive, sobre decisão ou indecisão, sobre formas de candles e de regiões de correção, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você que é novo aí no canal do YouTube. Quem é do treinamento já tem este material, mas para quem está só no YouTube aqui estudando com a gente pelo canal, aprendendo dessas dicas de como operar suporte e resistência, como fazer uma análise gráfica, dicas de como fazer uma análise gráfica, dicas de como aprender a operar opções binárias, você pode fazer o download deste book. Onde que você consegue fazer o download deste book? Você vai aí no banner do canal, onde está o meu Telegram, ou no link da descrição. Vai clicar aí, vai ver que tem o meu Telegram, Treinamento Hunter. Esse é o Telegram oficial. Qualquer um outro que você vê com o meu nome, com minha imagem, não sou eu. Cuidado com perfis falsos. Você vai entrar lá, eu só uso para isso, para colocar os resultados dos alunos. Você vai ver em mensagem fixada, você vai clicar e vai abrir o link aqui para você fazer o download dos 16 padrões. Simples assim. Cadu, eu queria fazer uma pergunta para você, ou eu não achei, me ajuda, eu não estou achando. Então você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, onde você vai ver que no Instagram aqui, tem aqui o EAD dos alunos, tem o link da descrição do treinamento, assim como a super promoção que eu tenho feito. Esses dias, gente, teve um bug, né, no direct do Instagram. Muitas pessoas relataram que não estavam recebendo e nem sendo enviadas mensagens no direct. Então, se você mandou algum direct para mim e eu não respondi, por gentileza, reenvie, porque não é má vontade. É um problema que deu aí no aplicativo, na rede social, e não estava fazendo, o direct não estava funcionando direito. Então, fiz a minha entrada aqui, dá uma olhada, análise perfeita ou não? O gráfico continuou fazendo sua tendência de baixa. Então vamos lá para os gráficos. A gente precisa ter esse conhecimento técnico diante dos gráficos para entender as movimentações. Chego aqui nessa região, vejo o gráfico trabalhando dessa forma, gráfico com muito pavio, olha isso.
Olha que horror. Gráfico muito técnico, muito técnico. E o que o Cadu vai fazer? Eu vou operar para mostrar para você que a análise gráfica ela é tão perfeita que se você tiver conhecimento, as coisas acontecem. Mesmo o gráfico sendo tão técnico como esse. Então, estou aguardando a movimentação aqui, estou aguardando o fechamento do gráfico para eu fazer uma tomada de decisão. Eu só queria que ele fechasse de forma diferente aqui. Por isso eu não entrei. A gente tem que saber o que está fazendo. Se ele fechasse a movimentação próximo ao corpo daquele candle anterior aqui, ó, vou te mostrar aqui. Se ele fechasse próximo ao corpo dessa movimentação anterior, eu entraria comprado na região. Ah, Cadu, por que você esperaria justamente no corpo? Porque ó, o candle está fazendo muito pavio. Os candles estão fazendo muito pavio. Dá uma olhada. Ó. Pavio, pavio, pavio. Só que ó, corpo, corpo, ó, corpo, corpo. Tá entendendo? Ó? Corpo, corpo, corpo. Regiões fechando no corpo. Então eu olho isso, entendo isso e vou fazer a aplicação da forma como o gráfico me mostra. Olha aqui, ó, ele tocou na linha, ele veio com a linha aqui, ó, com pavio na região do corpo onde eu tinha marcado e subiu. Muita volatilidade, movimentação muito rápida. Não fez um movimento que me daria uma entrada no meu entendimento de análise gráfica. Então eu prefiro ficar o quê? De fora. Agora ele está chegando aqui, ó, novamente numa outra região. Vou marcar aqui para você visualizar. Ó, a região essa aqui, ele está desde essa movimentaçãozinha aqui, ó, até aqui. Deixa eu marcar para você. Ó. Ele está nessa região aqui, ó. Essa região me dá ensejo de uma entrada? Me dá ensejo de entrada. Agora eu preciso o quê? Eu preciso que ele faça essa movimentação na região. Uma movimentação que me dê uma oportunidade de entrada. Apesar de que essa volatilidade aqui pode me derrubar, mas eu quero mostrar para você que a análise gráfica, quando ela é bem feita, as coisas acontecem. Então, vi região ali no passado, talvez eu tenha que entrar com uma outra taxa, por causa do pavio, tá? por ele buscar uma região a mais, mas não tem problema. Eu quero fazer uma entrada num gráfico como esse, porque às vezes um gráfico como esse me atrai, sabe? É horrível, é horrível. Para quem está estudando ou quem está aprendendo, isso aqui é te derrubar. É que nem você ficar num tapete e alguém puxar o tapete. Mas para quem tem prazer em analisar e colocar o conhecimento à prova, é um prato cheio para você fazer uma entrada como essa, mas com mais risco, tá? Para o gráfico, para você colocar à prova o seu entendimento da racionalidade do gráfico. Então ele está brigando naquela região que eu fiz a entrada, ele está brigando naquela região e tá lá, ó, tá lá, perfeito, entrada perfeita. Olha o que eu vi aqui, ó. Eu vi regiões de fechamento de corpo, aqui essa briga ferrenha, eu vi essa outra região. Para ele chegar e vir buscar essa região, ou ele vir buscar essa região, ele precisaria de muita força. E como tem muita volatilidade, tem muita briga na região. Então naquele fechamento lá do passado eu entrei, ó, e tá lá, entrada perfeita, perfeita, perfeita. Mais técnica que isso, impossível. Ah, Cadu, mas você só viu essa região? Não, né, gente? Quem está no treinamento, quem está me seguindo faz tempo aí, ó, eu vi o que? Um contexto gráfico, onde entendi todas as regiões do gráfico, entendi tudo que o gráfico está fazendo, olhei regiões de tendência, dei uma olhada no volume, esperei alguns padrões acontecerem, como o padrão aqui de candle e de movimentação gráfica, vi essa região aqui definida pelo corpo, não pelo pavio, e fiz a minha entrada sabendo aonde estava a força gráfica no caso aqui de queda, gráfico ainda está trabalhando em venda. Então se eu estou trabalhando a favor da minha da tendência,
se eu estou a favor da tendência, melhor ainda. Então, o gráfico precisa ter o quê? Conhecimento técnico. Você precisa ter essa mentalidade, por exemplo, agora. Eu tive uma mentalidade que eu sei o que eu estou fazendo, eu entendo do que eu estou fazendo e vou colocar à prova o meu conhecimento dentro daquilo que o gráfico me permite fazer. Porque o gráfico não vai fazer o que eu quero. Eu costumo dizer, né, que o gráfico não é nossa mãe que vai fazer aquilo que a gente pede. Eu tenho que fazer o que ele faz. Então, a hora que o gráfico deixa uma oportunidade para eu acompanhá-lo, eu vou lá e faço. Então eu tenho que ter um conhecimento técnico, eu tenho que ter essa mentalidade de trader e tenho que se manter no gerenciamento. Então, gráfico num dia como esse, com muita volatilidade, muito técnico, você precisa ter o quê? Ter o entendimento de que o gerenciamento tem que estar à prova. Porque tem muita gente que ele vai lá, ganha, aí ele pega um gráfico muito técnico como esse, não tem muito conhecimento, está começando as suas análises, o que ele acaba fazendo? Ele acaba sucumbindo diante do gráfico, entregando toda a sua lucratividade que ele teve no dia anterior, às vezes até na semana anterior. Por quê? Por não conseguir manter um gerenciamento. Olha só o gap que deu este movimento aqui. Olha o gap que deu aqui em cima, ó, ele veio buscar. Eu estou com uma vontade de pegar esse movimento de gap aqui. Peguei. Olha onde foi a minha entrada. Ótimo, ótimo. Se ele fizer o que eu aguardo ele fizer, que é o fechamento do gap, que ele venha fechar essa região aqui, ó, ótimo. Agora, se ele não fizer isso, eu vou tomar um loss bonito. Mas você viu, né? Ele deu um gap aqui, entrei, ele foi buscar aqui em cima. Tranquilo, não está errado o gráfico de fazer esse movimento, ele está dentro da sua lógica. Deixa eu olhar no ano passado, não tem nada lá. Eu acredito que ele vai ser muito difícil ele fechar isso aí, então eu já vou aceitar um loss aqui praticamente. Opa, ó, eu espero que ele feche pelo menos aqui em cima. Se ele fechar abaixo, ótimo, porque ele tem que fechar esse gap. Pronto, tá lá, fechou o gap. Fechou o gap, pelo menos teve a intenção de fechar esse gap. O que é o gap? Gap é esse espaço que compreende a abertura de um candle e o fechamento de um candle. Geralmente esses gaps acontecem quando o gráfico está muito volátil, muita pressão dentro da movimentação. E como eu disse, ó, isso tudo, ó, pavio, 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 pavio. Ó, o gráfico mostra regiões com muito pavio. Tanto é ó, que ele veio e deixou de novo o pavio. Eu já estava me preparando para aceitar um loss como esse, porque eu fui teimoso, né? Eu entrei na esperança que ele tivesse uma força gráfica para vir fechar esse movimento aqui, esse gap. Fazer um movimento como esse, por exemplo, que é chamado de perfuração. É um movimento de candle chamado de perfuração, onde ele vai, perfura uma região e retorna para o movimento. Mas ele fechou um candle positivo, mas o que importa é o PIP e o meu entendimento. Então o meu entendimento é que depois desse gap aqui ele poderia fechar nessa região e não fechou. Pronto. Gráfico altamente técnico, tá vendo? Ó, altamente técnico. Tem que ter muita habilidade diante de um gráfico como esse, ter muito conhecimento técnico. E fazer o que? Gerenciamento dentro de uma mentalidade. Então dá uma olhada. Ó. EURUSD entrada perfeita, AUD/CAD entrada perfeita e agora EUROJPY entrada perfeita. Mesmo com todos esses percalços de volatilidade, de gráfico se movimentando muito rápido, de você apertar o botão numa região e a sua entrada aparecer em outra, o que acontece? Você precisa entender que existem 3 pilares na análise gráfica. Ou seja, existem 3 pilares na forma de você aprender como operar os gráficos. E eu sempre falo para vocês aqui, é conhecimento técnico,
é gerenciamento e a mentalidade de um trader. Vocês viram, eu fiz 3 entradas num gráfico muito técnico. Eu poderia continuar aqui, fazer minhas entradas? Eu poderia. Mas para que eu vou continuar? Eu tenho que manter um gerenciamento. Então, uma das coisas primordiais quando você vai estudar análise gráfica é saber, por exemplo, como interpretar o gráfico. Você não pode entrar em um gráfico sem saber interpretar o gráfico. E o que é interpretar o gráfico, Cadu? É saber os seus movimentos, saber suas regiões, entender o que ele está fazendo. Você tem que entender o gráfico. Você tem que ser um especialista em suporte e resistência. Você tem que entender o que é um suporte e resistência, não como ensinam por aí, mas ser um suporte e resistência descomplicado. Esse suporte e resistência dinâmico que eu ensino principalmente lá no treinamento é um suporte e resistência avançado. Então, esse conhecimento técnico de como operar o mercado de opções binárias. São entradas específicas, são movimentos específicos. A ação do preço, eu dei uma aula sobre esse dia, né? O price action, a ação do preço, ele é diferente de outros mercados. É específico para opções binárias. Então você tem que ter esse entendimento. O gerenciamento, eu sempre costumo falar do gerenciamento 2-1, ou seja, menos entradas com mais qualidade. Ah, Cadu, eu faço 2-0, eu faço 3-0. Tá bom, tá bom. Cada um sabe administrar o seu capital. Aqui é todo mundo gente grande. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, por que eu falo do gerenciamento 2-1? É um gerenciamento onde você vai ficar pouco tempo exposto no mercado e pode ser altamente lucrativo. Porque todas as vezes que você fizer entradas de 2-1, você vai ser lucrativo. Porque nem, por exemplo, ó, eu fiz 2 entradas agora. Fiz 3 entradas. Cada entrada me rendeu 41,65. Então vamos supor que fosse 2 vezes dessa entrada. Eu fiz 2 vezes dessa entrada. 2 vezes dessa entrada, 2 vezes de 41,65, eu teria ganho 83,3. 83,3. Correto? Correto. E vamos supor que eu tivesse tomado um loss, né? Menos 2. Aqui um entendimento para a gente entender o porquê desse gerenciamento. Então, se eu tivesse tomado um loss, o loss seria aqui de 49 pila, né? Que foi a minha entrada. Então, 49 pila. Quando eu tiro 83,30 menos 49, eu ainda fico com lucro de 34,3. 34,3. Você entendeu qual é a lógica da movimentação? Agora é claro, da movimentação que eu digo do gerenciamento. Se eu fizer 2 entradas positivas e ficar com 83,3, pode falar em reais aqui para ficar mais claro, eu já sumo do mercado, eu não vou tentar a terceira entrada, mas supondo que eu tente a terceira entrada dentro do gerenciamento e tome um loss, eu ainda saio positivo de 34,3. Cadu, se eu der a primeira entrada e for negativo, aí vai de acordo com a sua confiança e o seu entendimento. Você é uma pessoa que em 3 entradas, 2 entradas, você tem consistência de estar sempre positivo? Tenho. Poxa, então se você deu uma entrada e tomou um loss, e você tem confiança, você pode pelo menos ou diminuir esse loss, fazendo mais uma entrada positiva, ou buscar a reação. Mas isso tem a ver com a sua confiança, tem a ver com o seu histórico de trading. Por isso eu falo do diário de trading, que é importante você fazer, você ter entendimento. Porque se todo dia você procura 2 entradas e você sai positivo e lucrativo todos os dias, você já tem uma consistência. Você já tem essa consistência. Agora o que você procura entender é dentro da sua confiança. Ah, entrei e tomei um stop no dia. Vamos supor que na segunda-feira você entrou, ficou positivo, 2-1. Entrou terça, ficou positivo 2-1.
Entrou quarta, ficou positivo 2-1. Entrou quinta, ficou positivo 2-1. Com esses mesmos exemplos, né? Então você em 4 dias teve esse lucro no dia de 34,3. Então, vezes 34,3, você tem um lucro de 137. Se chega na sexta-feira, você toma um loss de 49, você está com um lucro de 82,2. Né? Aí você fala assim, para que você vai arriscar um alto lucro como esse? Se for colocar em dólar esses valores, você está altamente lucrativo. Mas se você tem um capital pequeno, você também está altamente lucrativo. Então, para que você vai arriscar buscar uma recuperação? Não tente buscar uma recuperação. Tem muita gente que acaba estragando o seu dia no trading ou tomando um stop porque ele fica raivoso porque ele tomou um stop, ele não aceita o stop e ele sempre vai buscar a recuperação. Não. Isso tem a ver com mentalidade. Tem a ver com mentalidade. Você está positivo? Se você fizer uma entrada positiva no dia, você já é altamente positivo. O que você tem que fazer é manter a consistência e aumentar a mão na entrada. É uma entrada no dia, mas você aumenta a mão. Hoje você dá uma entrada de R$2, daqui a um mês você dá uma entrada de 5, daqui 3 meses você dá uma entrada de R$50, e assim por diante. Por quê? Porque você está aprendendo, você está construindo uma mentalidade de trader, é uma mentalidade positiva, uma mentalidade de quem sabe o que faz, uma mentalidade que não se abala com o loss. Sabe quando você sabe que a sua mentalidade está bem definida dentro de um trader? Quando você toma um loss, você aceita aquele loss, você fecha o computador e vai fazer sua caminhada, vai para o seu trabalho, tranquilo. E no dia seguinte você vai lá e faz 3, 4, 5 entradas positivas e você fecha o seu computador. E no dia seguinte você vai fazer a sua caminhada, vai trabalhar, vai fazer o que você quiser. E você continua da mesma forma, ou seja, a mentalidade não existe euforia e nem tristeza, você mantém um equilíbrio. Você tem que ser equilibrado. Isso é uma mentalidade. Saiu errado escrito aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar. Equilíbrio. Você tem que manter um equilíbrio. Então, esse poder aqui da mentalidade do trader é onde você, positivamente, você está equilibrado. Você sabe o que faz, você está equilibrado. Quando você não se abala, você tem um equilíbrio. Por isso que eu falo que do domínio. Quando você se domina, domínio gera domínio. Domínio gera domínio. Então, se eu me domino, eu domino os gráficos. Se eu me domino, eu domino os gráficos. É uma questão lógica. Então, gente, eu falo sempre desses 3 pilares para vocês. Sempre desses 3 pilares. Eu sempre estou renovando esses 3 pilares. Eu sempre estou falando que você tem que ter conhecimento técnico, você tem que saber o que faz. Saber interpretar o gráfico, saber operar suporte e resistência, saber operar no mercado de opções binárias, saber análise gráfica, saber como operar análise gráfica, saber como operar tendências, saber fazer movimentos no gráfico, ter uma mentalidade do trader. Domínio gera domínio. E aí você vai ver as coisas acontecendo, porque tudo isso é o chamado processo. Tudo isso é o chamado processo. Todos nós temos processo, um processo na vida. Em que sentido? Eu, quando entrei na faculdade de Direito em 1997, eu nem imaginava o que era o direito. Lá dentro, eu fui entender os meios, os mecanismos, o sistema daquilo que é ciência, direito. E aí, eu tive que passar por um processo para entender como compreender essa dinâmica do direito. Depois, fui para mestrado em direito, ou seja, sempre estudando. E não foi uma semana, não foi um mês, foram vários anos. Quando eu conheci o trading, é a mesma coisa. É um processo de crescimento. É um processo exponencial, onde quem não desiste, se mantém no equilíbrio,
buscando sempre o quê? O conhecimento técnico, aprendendo a fazer um gerenciamento, consegue fazer com que esse processo seja vencido. Quando você está lá no topo, quando você chega lá acima do processo, você fala assim, nossa, hoje eu vejo tão simples. Por que foi tão difícil? Porque, na verdade, quando você não tem acesso a esses conhecimentos, as coisas ficam mais difíceis mesmo. Até você ir aprimorando, até você ir ajustando, até você ir desenvolvendo aquilo que você precisa se desenvolver como pessoa, leva tempo. Por isso, ó, os alunos demonstram isso. Olha, por exemplo, esse aluno aqui é o Wanderson. Ó. O Wanderson estava com dificuldade, era um ganha e perde, ele trabalha em turnos, estava meio assim desacreditado. Aí um dia nós fizemos uma aula de ajuste para opções binárias. Aí ele começou a voar em opções binárias. Aí olha que ele me manda esses dias. Ó, boa tarde, mestre. Hoje eu operei o índice da Bolsa Brasileira, fazendo análise gráfica do treinamento Hunter. E olha no que deu. Olha aqui, ó, R$840 em um trade que ele fez. Um só. E ainda ele falou assim para mim, cara, o movimento gráfico continuou fazendo aquilo que eu vi, ele explodiu, só que eu fechei no dedo, né? Eu zerei no dedo, porque estava bom. Quase R$1.000 numa entrada só. Ou seja, um aluno que estava com dificuldade, e se ele vê a aula aqui, se ele assiste a aula, ele pode testemunhar isso aí no comentário, tá, Wanderson? Você pode testemunhar se é verdade ou não o que estou falando. Um aluno que estava com uma dificuldade, ele estava com uma dificuldade na sua mentalidade, que ele não se achava consistente, mas foi só fazer alguns ajustes, está voando em opções binárias e agora já está indo para o índice também. E foi lá, numa entrada, voou. Está voando, está voando. O Wanderson não tem horário fixo para operar, porque ele não trabalha em turnos. Então não é aquele cara que todo dia senta no mesmo horário. É aquele cara que senta na frente do gráfico e sabe o que faz. Ele tem conhecimento técnico, aprendeu a ter domínio dele mesmo, a manter um gerenciamento, e agora a mentalidade dele está onde? Está onde ele queria, está naquele patamar. Ou seja, é o processo. É o processo. Quando você passa pelo processo, você entende isso. Assim como alunos novos. Ó. Isso aqui é tudo aluno novo. Ó. Entradas baixas, alunos que começaram esse mês. Dá uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha só, ele fez 2 entradas no dia só. Só que ele está com 11 entradas sequenciais positivas. Fazendo o que? Gerenciamento. Olha a consistência do aluno. Boa tarde, professor Cadu. Hoje não podia ser diferente. Analisei e tá lá. Com os estudos, os resultados vêm. Abraço. Olha que interessante. Não são várias entradas no dia, são 2 e 2 positivas. Ah, mas o valor é muito baixo e não vai mudar minha vida se eu fizer uma entrada de R$5. Agora não, porque você está aprendendo, você está criando um conhecimento, você está se desenvolvendo pessoalmente para manter uma mentalidade e um gerenciamento. O que você faz com R$5, com R$2, você vai fazer com R$2.000 ou R$5.000. É a mesma coisa. É manter o equilíbrio. Não ter euforia e nem pânico. Se manter equilibrado. O gráfico ele faz euforia e faz pânico. Não, você tem que se manter equilibrado dentro do conhecimento e da mentalidade. Então você vê aí, ó, alunos novos voando. Olha isso aqui, ó. Esse aqui é outro, é o Jefferson. O Jefferson, quando começou, falou assim, ah, isso aqui não é para mim não. E eu achava que a análise gráfica fosse diferente, porque eu aprendi que bate na linha e entra, tal, tal, tal. Falei, Jefferson, calma, estuda, reveja os módulos, leia os PDFs de apoio. Na dúvida, conversa comigo, eu te ajudo e você vai ver o que vai acontecer. Dá tempo ao tempo, passe pelos módulos do treinamento, sinta o processo. Aí ele vem e me manda assim, ó. Tá aí, meu mestre, mais 3 operações com análise perfeita. Graças a Deus por colocar você no meu caminho. Só gratidão. É só o começo, para cima sempre. Por hoje tá ótimo. Até os horários que você ensinou são perfeitos para operar. Fantástico. E aí ele manda, né? Uma sequência aqui, e aí ele fala que até o ensino dos horários, de entendimento das bolsas, como saber o melhor horário, como saber operar, tem tudo isso. Eu ensino tudo isso a fundo. Como é que você tem que ver isso?
Até isso ele falando que dá certo. Por quê? Porque está seguindo a risca, está seguindo o treinamento, está estudando, isso que é o mais importante, está estudando, está resolvendo aquilo que ele não sabia. Ajustando as falhas, o resultado vem. Esse aqui é o Joel, também um novo aluno. Olha que linda a sequência. Ó. Bom dia, professor Cadu. Entrei com R$60, estou só treinando. Ele está só treinando. Ó. Ele entrou com R$60, já está com 140 praticamente. Agora de manhã, antes de ir para o trabalho, com gerenciamento já estou com este valor. E muito divertido as técnicas Hunter. Você entendeu o que é manter um conhecimento técnico, um gerenciamento e uma mentalidade do trader? Então, para mim, esses são os 3 grandes pilares. Eu sempre trabalho com vocês todo o conhecimento técnico dentro desses 3 grandes pilares. Nesses 3 pilares existem muitas vertentes a serem vistas, mas quando você consegue dominar esses 3 pilares, você consegue ter conhecimento técnico, você consegue manter uma mentalidade de um trader profissional e não um trader oba-oba, mantendo um gerenciamento, uma administração da sua vida e do seu capital, as coisas começam a acontecer, os resultados começam a vir. Só que você precisa se desenvolver pessoalmente, você precisa desenvolver a sua capacidade de saber fazer aquilo que realmente tem que ser feito. Não existe achismo na frente do gráfico. Não existe apertar o botão porque eu quero apertar o botão. Existe o que? Racionalidade, razão em tudo que você faz. Tá bom? Eu acho que falei demais por hoje, né? Eu vou ficando por aqui porque os gráficos estão tão técnicos hoje, né? As movimentações estão tão técnicas que eu sei que muitas pessoas vão ter dificuldades. E aí eu já entrei de novo nesse assunto, já é um assunto que eu trouxe aqui no YouTube, mas eu entrei de novo no assunto que é para você ver, rever e entender, que é sempre bom fazer essa manutenção de estudos. Que se você se manter dentro desses 3 pilares, as coisas vão acontecendo. Tá? Se você não se manter dentro desses 3 pilares, aí começa a ficar um pouco complicado. Por quê? Porque você vai sempre estar com desconfiança em si mesmo. E isso não é benéfico para o seu crescimento pessoal. Tá bom? Vou ficando por aqui. Aproveite a super promoção do treinamento aí. Vem estudar com a gente caso você queira realmente se aprofundar e aprofundar de forma a fundo em todos os setores do gráfico, em tudo isso que eu falei de forma mais clara e objetiva. Como eu digo, né, um treinamento. Aqui no YouTube eu só dou as dicas, né, um direcionamento para você entender melhor como que funciona a análise gráfica. Então, fica com Deus, te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!